A fé enxerga o invisível e caminha intencionalmente em caminhos profundos de forma a entender aquilo que o nosso coração não consegue sondar. Só pela fé é possível você visualizar aquilo que não consegue ser visto, você mensura aquilo que não consegue ser mensurado, porque a fé tem um poder para unir o invisível ao visível. Por isso que precisamos saber que a fé é o firme fundamento de coisas que se espere prova daquilo que não se vê. É sobre isso que queremos falar neste dia. O assunto de hoje, a certeza invisível da fé. O texto, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, quando falamos de fé, falamos em algo sobrenatural. Porque a fé é gerada pelo próprio Jesus, ele é o autor e o consumador da nossa fé. Tudo que existe em nós é motivado pelo Espírito Santo e instaurado pelo próprio Jesus lá na cruz do Calvário. Então, quero pensar um pouco aqui com você a respeito da fé, daquilo que nós colocamos aqui, e à medida que formos trazendo alguns pensamentos, a gente vai conversando e pedindo que o Espírito Santo nos conduza nesse devocional de hoje. A primeira coisa é entender que a fé não é uma emoção instável ou um otimismo cego. A fé, ela é viva e muito, muito mais além do que a gente imagina. Não existe aquela frase em dizer que a fé é cega, de maneira alguma. A fé ela é visionária e ela está ligada ao sobrenatural, que é o próprio Deus. Entender fé com a perspectiva de eternidade é você estar ancorado, você está depositando a sua confiança nesse Deus que criou os céus e a terra. Então, se você for cheio de fé, Deus vai abençoar sua casa, sua família e o seu coração. Então, a fé, na verdade, é a certeza sólida de que aquilo que Deus prometeu, ainda que invisível aos olhos humanos, é verdadeiro e sempre será cumprido em nossa vida. Então, embora muita gente não consiga ver aquilo que você consegue enxergar, você precisa dar credibilidade ao Espírito Santo e ter certeza que Deus está conduzindo o teu futuro debaixo da sua potente mão. Entender também que esse texto aqui de Hebreus 11, ele mostra e apresenta para nós a definição do que significa a verdadeira fé. Heróis foram colocadas nessa galeria. A gente chama Hebreus 11 de galeria, de homens e mulheres que foram encontrados com fé, uma fé sobrenatural naquele que viria futuramente, que era o próprio Jesus, quando se fala do Antigo Testamento. E daqueles que apontavam para trás, que vieram pós-Jesus, depois da vinda de Jesus, dizendo que ele foi aquele mediador entre Deus e os homens. Então, significa dizer que é continuar orando, trabalhando, esperando e observando o próprio Senhor pelos olhos da fé, que nós teremos a certeza e o compromisso de viver neste caminho para todo sempre, até que Ele venha. E sempre falando, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, precisamos só entender que essa galeria da fé, ela vivencia as histórias mais extraordinárias que existem. Abraão, Isaac, Jacó, Raabe. Então temos ali pessoas que eram improváveis, mas que o Senhor as tornou, cada uma delas, prováveis pelo Espírito Santo. Por quê? Porque o poder da fé transforma vidas e leva pessoas a um salto extraordinário. Então a fé alimentada pelo poder do Espírito Santo, ela não só traz visões, ela não só traz certeza, mas ela traz uma segurança de vida eterna. Essa fé que é alimentada e alimenta também a esperança, fortalece o coração e nos mantém também firmes nesse caminho, com um propósito sempre ligados e sempre ancorados no Senhor. Propósitos sempre mantido em Deus, vai ter sempre uma visão extraordinária e uma consequência
abalizada nesse próprio Senhor. Então, se você está esperando por algo que Deus prometeu, use sua fé. Lembre-se, a fé é o combustível, é o ponto principal, é o ponto culminante que você precisa ter no seu coração, na sua mente, para que você consiga enxergar aquilo que ninguém consegue enxergar. É aquela luneta em que você tem e que você consegue perceber coisas que nem todo mundo consegue, só com os olhos da fé. O que não se vê com os olhos naturais já é real no mundo espiritual para todos aqueles que exercitam a fé. Então mantenha-se convicto de que Deus prometeu e que Ele é fiel para cumprir em sua vida. Mantenha-se firme nessa promessa, sabendo que o Deus que prometeu é o Deus que cumpre, o Deus que falou é aquele que compromete-se com sua palavra e Ele não mente. Ele é um Deus digno de toda honra, glória e louvor. Hoje, a palavra que nós queremos trazer aqui é fé. Lembre-se disso. E eu quero trazer aqui 3 lições práticas para nós, para a gente viver abalizado nessa fé e refugiado no próprio Senhor por meio dessa fé. Primeira coisa, confie em Deus, mesmo sem ver o resultado imediato. Será que você tem confiado em Deus quando as coisas estiverem não tão certas assim aos olhos nus? Confie no Senhor e saiba que Deus, Ele vai prover em tempos de angústias, em tempo de dor. 2 Coríntios 5,7, olha o que diz a palavra de Deus. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Se você vive por fé, mesmo sem seus olhos físicos humanos não conseguirem enxergar, o Espírito Santo ele vai fazer com que você tenha ânimo para dar mais um passo. E com isso Deus vai te fortalecer e te levar até aquele grande dia que você vai se encontrar eternamente com o Senhor. Em segundo lugar, alimente-se com a palavra de Deus, porque só assim a sua fé será cada dia acrescida, será robusta, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Examine diariamente, leia diariamente, guarde no seu coração, porque com a fé sempre estabilizada no Senhor, você vai ter sucesso em tudo que você irá fazer. Olha o que diz a palavra de Deus lá em Romanos 10 e verso 17. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, ou seja, a palavra de Deus, e a mensagem é ouvida mediante a palavra do próprio Cristo Jesus. Em terceiro e último lugar, pratique a fé com ações concretas, ou seja, a fé precisa ser estabilizada naquilo que é concreto, naquilo que eu percebo o poder de Deus sendo manifestado na minha vida. Então faça isso, execute a fé em todas as ações que você irá fazer. Tiago 2,17 diz, assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Então, toda a fé que estiver vinculada no próprio Deus, aquele Senhor eterno e poderoso, então ela sempre tem um resultado. Esse resultado é chamado de obras. Fé sem resultado, sem obras, é chamada de fé morta. Então que nós possamos estar com o coração sempre apontando para o Senhor, olhando para o Senhor e vivenciando obras extraordinárias por meio da nossa fé. Hoje, como eu tinha falado, palavra base do nosso devocional, fé. E eu queria que você lesse Hebreus capítulo 11 completamente, porque Deus tem algo a falar ao teu coração. Quero te convidar agora a orar comigo, pedindo a Deus a graça e o favor dele sobre nossas vidas. Vamos juntos? Meu Deus maravilhoso e eterno, seja louvado o teu nome. Assim, Senhor, te agradecemos e te pedimos porque o Senhor é grande e poderoso. Depositamos, Senhor, a nossa fé no Senhor e sabemos que só de ti vem a certeza, a esperança e a segurança. Ó Deus, acrescenta a nossa fé e nos dá, Senhor, a certeza de que, de fato, no Senhor estamos seguros. No Senhor estamos bem-aventurados, Pai, porque o Senhor é a fonte de vida eterna para nós.
Assim eu oro, te agradecendo por cada pessoa que está aqui neste devocional, por cada família aqui representada, e que em nome de Jesus, o teu poder se aperfeiçoe em nossas fraquezas nesse dia. Pelo nome de Jesus Cristo, amém e amém.